dia, seu Fernando. Bom dia, Carmen, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Dr. Francisco já se encontra na unidade? Ah, sim, ele até ligou, disse que você poderia subir lá na sala de coordenação e está lhe aguardando. Tá ok, muito obrigada. Por isso, as ordens. Olá, tudo bem, Francisco? Pode entrar. Senta, vamos conversar um pouquinho? Obrigada, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo. O que te traz aqui hoje? Olha, como eu acabei de falar contigo pelo telefone, eu estou com algumas demandas de atendimentos individuais que estão sendo solicitadas pela equipe. E o que me preocupa é não ter essa experiência. Muito interessante. Olha, eu não sei nada sobre atendimento farmacêutico, mas talvez algumas coisas mais eu possa te ajudar. Olha, eu acho que com a sua experiência você pode ajudar e muito. Eu pensei e resolvi te procurar porque eu preciso começar a compreender um pouco melhor sobre o indivíduo e o que está envolvido no processo de adoecimento, de saúde, de cuidado. Isso é um tema super interessante. Só que eu acho que para falar um pouquinho do adoecimento desse processo saúde e doença, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre cultura. Talvez seja um pouquinho gozado da gente, estranho falar sobre cultura, mas a cultura é muito importante na forma como a gente percebe a questão da saúde e da doença. A gente pode dizer que a cultura é a forma, é o que determina, ou pelo menos influencia bastante, a forma como as pessoas pensam e agem em sociedade, inclusive com relação à saúde e à doença. Eu costumo dizer que nós aprendemos literalmente a ficar doentes a partir desse filtro que a gente chama que é a cultura. Então, a gente pensando nesse pano de fundo, se a gente começar a pensar nos nossos atendimentos do dia a dia, a gente vai perceber que o paciente tem uma forma de pensar sobre a sua saúde que é diferente da forma como nós, como profissionais de saúde, independente de sermos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pensamos sobre o mesmo fenômeno, sobre a questão da doença. Existe um conceito que é importante que a gente aborde, que é a questão da separação entre a percepção que as pessoas têm sobre a sua saúde, que em antropologia a gente costuma falar dessa percepção como o sentimento do illness, que é a percepção subjetiva de estar doente, que é uma forma diferente da gente pensar, da forma como o médico ou outro profissional de saúde acaba pensando a mesma doença. Talvez seja interessante a gente dar um exemplo prático. O paciente com pressão alta, por exemplo, muitas vezes é comum da gente atender um paciente no ambulatório que a pressão está 18 por 12, por exemplo, uma pressão alta, e a gente chega a esse diagnóstico através de medidas sucessivas, mede 2, 3 vezes, usando um aparelho, um manguito, um esfigmomanômetro, coloca no braço, mais ou menos sempre a mesma medida, por exemplo, do 18, 180 por 120 milímetros de mercúrio. Isso para nós significa que o paciente está doente, tem uma doença chamada hipertensão arterial. Só que nesse mesmo paciente que a gente acabou medindo a pressão, a gente pergunta para ele: o senhor sente alguma coisa? Ele vai dizer: não sinto absolutamente nada. Então é só para dar um exemplo de que a percepção que o paciente tem, ou seja, a sua illness, é diferente da percepção que nós temos, que a gente chama de disease. A gente usa o termo em inglês, é só para marcar essa posição marcar bem essa posição de diferença entre as duas coisas. Então, o que o paciente tem é uma coisa, o que o paciente sente é uma outra coisa. E aí fica muito mais complicado da gente fazer essa negociação com o paciente. Uma outra coisa, um outro assunto que é super interessante, que eu acho que vale a pena que está ligado a essa questão da cultura, é outro conceito de antropologia médica que a gente usa muito, que é o modelo explicativo, o modelo explanatório, que é o conjunto de aspectos que dá sustentação à forma como a pessoa entende especificamente a questão da saúde e da doença. Por exemplo, quando nós ficamos doentes, aí tu pode pensar na tua experiência da última vez que tu ficou doente, a gente meio que instintivamente acaba pensando em 5 aspectos que são mais ou menos interligados. Primeira coisa que a gente pensa assim: o que eu estou tendo? Qual é a etiologia dessa doença, desse mal-estar que eu estou sentindo? Isso pode me matar ou pode não me matar? Eu vou morrer disso ou não vou morrer disso? É um pensamento talvez um pouco bobo, mas ele aparece sempre, independente do grau de gravidade da nossa doença.
Então, etiologia. A outra coisa que a gente acaba pensando instintivamente são os sinais e sintomas. O que essa doença está causando no meu corpo? Como é que ela funciona dentro do corpo? O que faz com que eu manifeste uma manifestação cutânea ou qualquer outro sinal ou sintoma? E, por fim, tem dois aspectos que também estão ligados a este modelo explanatório, que tem a ver com o prognóstico. Aquela história, eu vou morrer ou não vou morrer disso? Isso vai me incapacitar por essa vida ou não vai incapacitar? E a partir disso, a gente chega ao último aspecto desse modelo explanatório, que é o tratamento. Bom, a partir da etiologia, tem alguma coisa me causando mal-estar, qual é o tratamento que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Então, como eu estava falando no início, existem percepções diferentes sobre a saúde da doença. Então, no modelo explanatório, modelo explicativo, o médico e o profissional de saúde tem um modelo explicativo para a doença e o paciente, ou seja, o leigo, tem outro modelo, o modelo explanatório. Esses modelos explanatórios, eles são trazidos para dentro da consulta quando a gente acaba atendendo um paciente ambulatorial ou um paciente internado. Então, eu costumo dizer que quando o paciente é atendido por nós, tem duas bagagens que são trazidas juntos. A bagagem do paciente e a bagagem do profissional de saúde. Cada um com suas crenças, suas ideias, suas expectativas com relação a esse encontro. Cabe ao profissional de saúde conseguir interpretar um pouquinho abrir um pouco essa mala e entender o que está acontecendo. Deu para entender mais ou menos, Carmen, essa conversa toda sobre a cultura? Nossa! Como o entendimento do processo saúde e doença pode ampliar nosso olhar sobre o indivíduo? Eu preciso ler mais sobre essas questões. Você tem alguns textos de referência para me indicar? E o que você acha interessante eu aprofundar nesse momento? Olha, tem vários textos. Eu posso te passar uns, são simples, são textos muito diretos que justamente explicam esses conceitos que são básicos para um entendimento melhor do processo saúde e doença. Um outro aspecto que tu me lembrou é com relação à própria relação médico-paciente. Eu estava falando antes sobre esses modelos explanatórios. A gente sempre fica pensando assim, por que algumas consultas a gente atinge sucesso e outras não? O que a gente tem estudado é que num processo de uma relação médico-paciente tem que haver um consenso entre as partes, no caso o médico e o paciente, com relação a cada um daqueles aspectos relacionados no modelo explanatório. Então, se o paciente tem uma ideia muito diferente do que é que está causando a doença dele, se é completamente diferente do que é da visão do médico, potencialmente vai acabar criando um conflito entre essas duas partes. E, muito provavelmente, é um paciente que vai abandonar o tratamento. Voltando ao exemplo aquele da hipertensão arterial, se um paciente não entende que a pressão alta ela pode ser perigosa a longo prazo para a sua saúde, se ele não consegue ter esse entendimento, é um paciente que muito provavelmente vai abandonar o tratamento precocemente. Então, faz parte do trabalho do profissional de saúde, em primeiro lugar, entender qual é a percepção que o paciente tem sobre a sua doença. Bom, a partir dessa busca de entendimento, como é que a gente vai atingir o consenso? A gente vai ter que trabalhar com o paciente, educando o paciente, talvez cedendo em algumas coisas, para fazer um consenso que seja efetivo para aquela situação. Isso a gente faz através de negociação, tem que literalmente negociar com o paciente algumas coisas. Eu sempre digo que o trabalho em saúde é um trabalho constantemente relacionado com a educação. Nós temos que educar o paciente a cada momento. Mas o educar no sentido não de impor uma visão ao paciente, mas tentar partir do entendimento que ele tem. Isso normalmente se torna mais efetivo. É claro que essa negociação, no momento que a gente faz uma negociação com o paciente, não quer dizer que ela é uma negociação que seja duradoura para o resto da vida. A gente vai ter que ir constantemente negociando algumas coisas. O uso da medicação, o uso de mudança de hábitos de vida, caminhar, fazer dieta, etc., perder peso. São coisas que estão no dia a dia que a gente tem que fazer de forma continuada. Você se referiu a um ponto muito importante, a comunicação.
Precisamos ter em mente todos esses aspectos para, de fato, corresponder às expectativas dos sujeitos. Bom, eu preciso ir, mas o que você acha dessa minha atuação em tantas frentes como apoiadora das equipes? E agora iniciando com consultas individuais. Eu acho fundamental. O que a gente tem trabalhado, eu acho que deu para ter uma ideia de que o atendimento à saúde da população é uma coisa altamente complexa que envolve muitos conhecimentos. Hoje em dia a gente sabe que a complexidade da atenção à saúde não favorece com que uma pessoa consiga dominar todo esse vasto campo da saúde. E nesse momento que a gente tem que necessariamente, para ser efetivo na nossa ação a longo prazo, nos apoiar em outros profissionais. Então por isso que a gente tem chamado isso de matriciamento. Matriciamento é uma forma de potencializar o conhecimento de outras áreas da saúde para uma população um pouquinho maior. Então a gente tem trabalhado, a gente sabe que é impossível ter todos os profissionais de saúde numa única unidade, porque a gente não há recursos suficientes para isso, mas que um profissional que está na ponta, ele tem que se sentir de alguma maneira apoiado em termos de conhecimento, de postura e de habilidades por profissionais mais específicos. É impossível que uma pessoa só seja especialista em várias coisas. Então, isso que a gente tem trabalhado com essa noção de troca de informações, num aspecto que a gente pode dizer assim, de uma troca mais solidária em prol do paciente. O paciente acaba sendo acompanhado por uma equipe composta por vários profissionais, por médico, por enfermeiro, por nutricionista, por farmacêutico, por assistente social, assim por diante. Bom, mas agora eu preciso ir. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado. Tu volta sempre, qualquer coisa, tu volta para a gente conversar mais. Tá ok, muito obrigada. Tchau.